Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São João, capítulo 5, versículos do 31 ao 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quiseste alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que Ele enviou. Vós percrustais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós, que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois, se cresceis em Moisés, certamente crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditardes nos seus escritos, como acreditais nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Evangelho dessa nossa quinta-feira, Deus vem aqui nos ensinar. Procure ouvir a voz de Deus. Procure ouvir a voz de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Aquele que ouve a voz de Deus e obedece, alcança a vida eterna e o reino de Deus, que é o que nós tanto quer, e as graças infinitas. O Evangelho de hoje nos ensina dois tópicos principais. O primeiro, eu escrevi aqui para andar mais rápido, foi mais para não demorar. O primeiro está aqui na metade do versículo 37, que logo fala: vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você quiser alcançar o reino de Deus, você precisa aqui procurar ouvir a voz de Deus e enxergar a face de Deus. Jesus Cristo logo fala que muitas vezes nós não ouvimos a sua voz e nem vimos a sua face. Nós não procuramos ouvir a sua voz, que é a palavra dele. Hoje aqui o título Deus nos ensina que procure ouvir a voz de Cristo. Muitas vezes nós não ouvimos sua voz, nós não obedecemos. Não adianta você só ouvir, mas não pôr em prática. Nós devemos que ouvir a palavra de Deus, que é a voz de Deus, e as ordens de Deus, que é os 10 mandamentos, entre outras coisas, mas nós devemos que pôr ela em prática. Aquele que ouve a voz de Deus e põe ela em prática e obedece e acredita,
vai alcançar a vida eterna, o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo também, nós devemos que enxergar a sua face. Todo dia Deus está ao nosso meio, está ao nosso lado. Mas nós não conseguimos enxergar. E nós devemos que enxergar Jesus Cristo, que é quem? Através quem é Jesus Cristo, perdão, irmão, quem é Jesus Cristo? É a Sagrada Eucaristia. E na adoração Santíssimo Sacramento. E nas Santas Missas, principalmente aos domingos. Se puder toda semana é melhor, mas se não puder vai ao menos aos domingos. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar a sua face, porque nós temos preguiça de ir ao encontro de Deus na Santa Missa e na adoração Santíssimo Sacramento. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você quiser alcançar o reino de Deus e a vida eterna, procure enxergar Jesus Cristo, que é a adoração Santíssima, e ir na Santa Missa, e até me recomungar a Jesus Cristo. E é claro, ouvir a sua voz, que é ouvir todo santo dia o Evangelho, ouvir a palavra de Deus e pôr a palavra de Deus em prática. Só assim nós vamos alcançar o reino de Deus, a vida eterna e a salvação. Nós só vamos conseguir alcançar as graças de Deus enxergando Jesus Cristo na nossa vida com a Sagrada Eucaristia e crendo nele e ouvindo a sua voz e obedecendo e pondo ela em prática todos os dias da nossa vida. Que é o que? O amor, o perdão, a reconciliação, a misericórdia, a vida eterna, a união, o respeito, o carinho e a obediência. Tudo isso nós vamos estar pondo em prática a sua palavra. E só assim nós vamos alcançar o reino de Deus. Eu tirei um exemplo aqui, é a mesma coisa que está escrito lá em Mateus 17, versículo 5, que falava ele ainda. Quando veio uma nuvem luminosa luminosa e envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviram. Meu amado irmão, minha amada irmã, olha só, como é que nós não podemos ouvir a voz de Deus sem que no próprio batismo de Jesus Cristo, do alto do céu, cobriu-se de nuvem o céu, e do alto do céu saiu essa voz dizendo: Eis meu filho amado, em quem pôs toda a minha afeição. Ouviu o que ele vos disser. Jesus Cristo ouviu essa voz dos discípulos. Nós também, todo santo dia, ouvimos essa voz, que é a palavra de Deus e a Sagrada Eucaristia. O próprio Jesus Cristo e os discípulos ouviu essa voz e acreditou. Nós também. Então, como nós ainda falamos que nós não ouvimos a voz de Deus? Olha só o exemplo. Em Mateus 17, versículo 5, fala que lá no alto do céu cobriu-se de nuvem e saiu essa voz dizendo: Eis meu filho amado, em quem pôs toda a minha afeição. Ouviu o que ele vos disser. Do alto do céu saiu essa voz e todo mundo ouviu. Essa voz é de Deus. Vamos procurar ouvir a voz de Deus que sai do céu, que é a palavra de Deus, e ouvir ela e pôr ela em prática e obedecer. Só assim nós vamos alcançar o reino de Deus e a vida eterna. Aí entra aqui o segundo tópico que fala lá em João, capítulo 5, versículo 44, esse evangelho de hoje que fala: Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Deus aqui nos ensina. Como nós poderemos acreditar, sendo que nós, igual que ele falou, sendo que nós procuramos receber glória uns dos outros? Como nós poderemos acreditar em Deus e alcançar a vida eterna, sem que nós muitas vezes acreditamos mais na palavra do mundo, na palavra dos nossos tios, irmãos, filhos e filhas e primos, amigos. Nós acreditamos mais nas palavras das pessoas, acreditamos mais no mundo do que em Deus. Igual mesmo. Muitas vezes nós preferimos mais antes assistir vídeos com os nossos amigos, mesmo que não é do agrado de Deus, mas nós preferimos mais antes de assistir do que virar para eles e testemunhar e falar: não, Deus não me permite cometer esse pecado, que é assistir esses vídeos errados, ou ouvir essas músicas erradas. Nós temos medo. Muitas vezes, como nós queremos enxergar Deus e sentir a Deus e alcançar a vida eterna sem que nós quer se vangloriar nós mesmos uns com os outros, nós preferimos mais antes ouvir a voz das pessoas do que a voz de Deus. Nós preferimos mais antes obedecer e ouvir
as pessoas nos homenagear, nos vangloriar, nos colocar mais para cima do que o próprio Deus. Nós preferimos mais antes obedecer mais o mundo e o nosso irmão do que a Deus. Então, que a partir de hoje, vamos largar esse pecado. Em vez de nós obedecer o mundo e obedecer uns aos outros, nós devemos que obedecer só a Deus e nada mais. Só assim nós vamos alcançar a vida eterna. Então, que a partir de hoje, tome cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitas vezes nós preferimos mais antes obedecer o mundo, ouvir o que o mundo tem para nos dizer, do que ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós preferimos ouvir mais o mundo do que Deus, e é errado. Vamos procurar só ouvir primeiramente o que Deus tem para nos dizer, para que assim nós consigamos a vida eterna, a salvação e o reino de Deus e a vida eterna. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.